Se tem uma coisa que nós temos muito parecido com Deus, que nós também somos três. Fala assim: eu também sou três. Talvez você não sabia disso, mas você é um espírito. Fala assim: eu sou espírito. Fala: eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Você pensa que você é isso aí, você não é isso aí. Isso aí é a sua casa terrena. Você é um espírito. Você tem uma alma e você habita em um corpo. Então nisso nós somos muito parecidos com Deus, porque Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, espírito, alma e corpo. Eu vou pregar sobre isso no próximo domingo, para você entender melhor. Quando o homem caiu no Éden, todos os dias Deus vinha falar com Adão. E Adão era um ser perfeito. E ele falava com Deus. E Deus disse assim: Adão, tu pode comer livremente de todas as coisas, só não come dessa árvore. E o diabo já começou com mentira, dizendo assim: Deus falou que você não pode comer. Não, Deus disse assim, que você pode comer todas as coisas, só não poderia comer de uma árvore. O diabo sempre vem enganando, mudando as verdades. Isso também é pregação para outro dia. E Adão então comeu da fruta. Não, pastor, foi Eva. Não, foi Eva e Adão. Os dois estavam juntinhos no mesmo instante. Tem pessoas que pensam que Eva comeu, depois ela foi lá e deu para Adão. Ele estava juntinho. E aí então, Adão, que era espírito, alma e corpo, e uma alma submissa, a Bíblia disse que ele morreu. Mas ele não morreu no seu corpo nem na sua alma, ele morreu no espírito. O homem sem Deus, ele está morto no espírito. Todas as pessoas que você vê caminhando aí na rua, olha aqui para mim. Todas as pessoas que você vê caminhando sem Cristo são zumbis dos filmes de Hollywood. Não tem esses filmes aí dos The Walking Dead, sei lá, esses nomes que eles dão aí. Toda pessoa que não aceitou Jesus é um zumbi, porque ele só anda no corpo e na alma. O espírito dele está morto. O nosso espírito só revive no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu ia pregar isso na outra aula, na outra semana, mas já estou adiantando alguma coisa. Então o que aconteceu? O espírito de um homem morreu. Quando uma criança nasce, ela já nasce com esse espírito morto. Todo ser humano precisa nascer de novo. Jesus falou que nós precisamos nascer de novo. O novo nascimento é o dia que você entrega a sua vida para Jesus. E você então passa a voltar a ter vida que foi perdida lá no Éden, quando Adão pecou. Pois bem, mesmo depois de você aceitar Jesus, presta atenção no que eu quero pregar aqui para você. Você viveu a sua vida toda no mundo, 20, 30 anos, não sei com quantos anos você se converteu, vivendo no corpo e na alma. O que é alma, pastor? Alma é mente, vontade e emoções. Alma é o seu psique. Alma é a sua vontade, é a sua mente e as suas emoções. Então, a pessoa que viveu no mundo, vem cá você. Esse cara viveu no mundo 20, 30 anos no mundo, sem conhecer Jesus, vivendo só no corpo e na alma.
uma alma caída. A vontade de quem está no mundo, fala assim comigo, alma. Fala assim, mente, vontade e emoções. A alma se divide em mente, vontade e emoções. Então esse ser estava no mundo, vivendo pela alma. 20 anos andando com o corpo dele, com a alma. A vontade dele era só de pecar. Porque quando o homem caiu no Éden, a mente, a vontade e as emoções foram deturpadas pelo pecado. Então 20 anos ele andou no mundo, somente fazendo o que a alma pecaminosa dele queria. A vontade do pecado. Vão lá na igreja? Não estou com vontade. Vão no forró? Vão. Vão lá na igreja? Não quero. Vão no jogo de futebol? Vão. Vão ficar 4 horas assistindo Netflix? Vão. Levantar só para ir na cozinha comer chocolate? Vão. Vão no culto? Não. Porque a alma do ser humano sem Jesus, ela está caída. A vontade dela é fazer o pecado. As emoções dela. Uma pessoa entra num culto, ela não foi transformada ainda, ela ouve a palavra de Deus e ela fica assim, ó. Deus está fluindo, o louvor está acontecendo. A pessoa pede para aplaudir, ele faz assim. Dá vontade de tomar água toda hora. Dá vontade de ir no banheiro toda hora. Porque a vontade dele não é servir a Deus. Porque ele ainda vive no pecado. A mente dele, eu falei que ia pregar isso na próxima vez, mas já estou pregando hoje, senão não vai dar para você entender a palavra. A mente dele é uma mente do mundo. Ele só pensa no sistema do mundo. O mundo controla a mente dele. Então a vontade, as emoções, ele fica doido quando tem um gol do Flamengo. Mas ele não consegue dar um glória a Deus, porque as emoções dele estão corrompidas por pecado. Pois bem, um dia ele foi numa célula, e o Espírito Santo falou com ele, e ele aceitou Jesus. Você pode dar uma salva de palmas que ele aceitou Jesus? Você pode se alegrar que ele aceitou Jesus? Amém? O dia que ele aceitou Jesus, o espírito dele que estava morto, ele é recriado e ele volta a ter acesso com Deus. O que está salvo nele agora? O espírito. Quando a gente fala que nós já somos salvos, as pessoas dizem, mas você é tão pecador? É claro, porque ele está olhando para o meu corpo. O que está salvo é o meu espírito. No dia que ele foi na célula, ele entregou a vida para Jesus, ele foi salvo naquele dia, ele fez a oração de confissão, ele aceitou Jesus como Senhor. Tem gente tentando melhorar a vida para depois aceitar Jesus, você nunca vai conseguir, porque o que Jesus salva em você é o seu espírito. E aí agora ele veio para a igreja, e agora ele é um novo homem, agora ele tem uma alma, um corpo, e ele tem um espírito agora, que fala com Deus, porque só o nosso espírito fala com Deus, a sua alma não. Eu estou sentindo um calafrio aqui. E para, irmão, a única coisa que fala com Deus é o seu espírito. Deus é espírito, e importa que aquele que se achegue a ele, se achegue em espírito. Deus não ouve alma, você vai entender por quê. Está cheio de irmão na alma dentro das igrejas, fazendo tanta besteira, achando que está agradando Deus. Mas eu fiquei todo arrepiado, foi tão forte. E aí o nosso irmão, mas essa é a pregação de domingo que vem, lembra? Mas aí o nosso irmão veio para a igreja, agora ele tem um espírito recriado. Só que o espírito dele ainda é um bebê. Fala assim comigo, bebê. Esse bebê, você já viu o cara que chega na igreja e ainda faz tanta besteira? Porque o espírito dele é um bebê. Ele precisa crescer.
A Bíblia diz que nós precisamos exercitar o nosso espírito. E aí ele chega na igreja, só que tem um problema. Sabe quem está mandando na vida dele ainda? Quem? A alma. E como que é a alma dele? Como que é? Caída. Ficou 20 anos fazendo as vontades do pecado. O espírito está salvo, sim ou não? E a alma? A Bíblia diz que a alma precisa ser transformada. Esse cara agora pode, em um ano na igreja, pastor, como que a alma é transformada? A alma é transformada quando você contempla Jesus. Fala assim, quando eu contemplo Jesus. Você pode vir no culto, você pode ir onde você quiser. Se você não contemplar Jesus, a sua alma não vai ser transformada. E aí esse cara vem para a igreja e ele é fervoroso. E ele foi permitindo. Aí você vê casos na igreja. Pessoas com 1 ano de igreja têm mais conhecimento e sabedoria de pessoas que estão aqui há 20 anos. Sabe por quê? Porque em 1 ano ele foi contemplando Jesus, contemplando Jesus, contemplando Jesus. E existem pessoas dentro da igreja, aqui não tem ninguém assim, só lá na igreja do Mar Morto. Existem pessoas que estão dentro da igreja há 20 anos, e ele não tem diferença nenhuma de quando ele era do mundo na alma. A alma dele continua com a mente, com a vontade e com as emoções iguaizinha quando ele era do mundo. E eu nem vou entrar nesse detalhe para não ofender ninguém aqui nessa noite. Ele continua tão fanático por futebol igual ele era no mundo. Ele continua fofoqueiro, mentiroso. Está salvo, sim ou não? Sim. Mas ele não permite uma transformação na vida dele. Você sentou, irmão? Eu nem comecei a pregar ainda. A pregação é aquilo lá, ó. Eu te pergunto nessa noite: que crente você quer ser? Um crente patético? Um crente infantil? Carnal? Que nunca contemplou Deus? Ou você quer ser um crente que vai ter a sua alma transformada? Tem pessoas dentro da igreja há 5, 6 anos e conseguem dizer assim: não gosto de fulano, não vou com a cara de ciclano. Porque é a mesma alma caída quando aceitou Jesus. Mas domingo que vem eu vou pregar sobre isso. Eu te pergunto nessa noite: que crente que você quer ser? Ficar 20 anos sentado na cadeira, ou permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida e você seja uma bênção onde você estiver? Agora o nosso ator pode sentar. Você atuou demais. Só que tem uma coisa. Você deveria fazer uma pergunta para mim assim: pastor, qual é o caminho para transformar minha alma? Irmãos, deixa eu falar para você. Não se preocupe mais com seu espírito. O dia que você entregou sua vida para Jesus, você foi salvo. O seu problema agora é a sua alma, para saber se você vai reinar ou não, se você vai ter uma vida plena diante de Deus ou não. Como fazer isso, pastor?
Presta atenção, querido. Quem aqui um dia já imprensou o dedo, o braço, a mão numa porta, numa janela? Imprensou assim. Quem já fez isso já aqui, impressou? Todo mundo, né? E o que você fez nesse dia? Você deixou o dedo ali dizendo assim: nossa, que gostoso. Foi isso que você fez? Sim ou não? Olha para mim, irmão, sim ou não? Você fez o quê? Ai! É exatamente isso que acontece com a sua alma. O dia que você tem que orar, ela não gosta, ela grita, porque ela está acostumada a fazer a vontade dela. Quando você tem que agora orar para a alma caída é igual imprensar o seu dedo na janela. Ela não quer ficar ali. Ela grita, ela fala que está com sono, ela fala que está com fome, ela fala que não está entendendo nada, ela fala que não aguenta mais isso, ela fala que isso é fanatismo, ela fala que isso é bobagem, que isso não vai resolver em nada, que você não precisa disso, que eu posso fazer de outra forma. Ela vai gritar. Porque ela não quer ser transformada. Deixa eu te falar um negócio. Não é pesquisa, é opinião. 90% dos crentes são guiados pela alma e não pelo espírito. O único caminho de transformar a nossa alma é quando nós oramos. É quando nós vamos para a tenda. É lá que nós matamos gigantes. É lá que o nosso corpo é transformado. É lá que Deus mostra os nossos pontos cegos da nossa vida. Você quer saber se você é crente vencedor? É só saber se você ora. Mas pastor, eu sou apaixonado por Deus. Não estou falando que você não é. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir a ação do Espírito Santo na vida de quem não ora. Por que tem tantas pessoas que trocam igreja? Por que tem tantas pessoas que se magoam facilmente? Por que tem tantas pessoas que não perdoam? Por que tem tantas pessoas que abandonam tudo? Porque não deixam a sua alma ser transformada. Elas continuam iguaizinha quando elas eram antes de se converter. Quando você se converte, o que muda é o seu espírito. A sua alma continua a mesma coisa. Ela é transformada de glória em glória quando você vai contemplando o Senhor. Se tudo que você tem, irmão, é somente um culto de domingo à noite, é como você estivesse num balão de oxigênio, morto, respirando por aparelho. Está vivo, mas está respirando por aparelho. Quem não ora não gosta de comunhão. Se você pegar a igreja de Atos, a Bíblia diz que eles oravam todos os dias e eles estavam todos os dias juntos, unânimes, em comunhão. Quem não ora gosta de ficar sozinho. Quem não ora não gosta de se relacionar. Quem não ora não gosta de mensagem sobre oração. Porque esmaga a alma. É como botar na janela e espremer. Quem não ora não perdoa. Quem não ora não tem temor a Deus, não adora.
Quem não ora, até canta, mas não adora. Porque a adoração é espírito e em verdade. Quem não ora, não prega, pode até pegar o microfone, mas não acontece nada. Sabe, nessa noite, eu creio que Deus quer nos levar para níveis, para ambientes diferentes. Sabe, querido, você tem lutado com suas forças. Você tem tentado matar os seus gigantes com suas forças, mas Deus está te convidando, sabe, a você depender do Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado. Agora, só o Espírito Santo pode te direcionar. Pastor, o que é oração? Oração nada mais é do que um coração aberto. Oração nada mais é do que uma mente aberta. Oração nada mais é do que mãos abertas para receber de Deus. Quando a gente fala de oração, cai um peso sobre a vida das pessoas, que parece que é uma coisa terrível. Não, irmão, oração é mente aberta, oração é um coração aberto, oração são mãos abertas para receber o que o nosso Pai tem para nos dar. Antes era difícil orar, mas agora não é mais. Eu não vou pregar o que eu trouxe, não. Antes era difícil orar, mas agora não é mais. Eu vou te provar isso aqui agora, presta atenção. Vamos para o Velho Testamento. O povo de Israel estava em pecado, eles estavam desagradando a Deus, um nível terrível. Eles estavam muito parecidos como é as igrejas hoje. Ô pastor, que é isso? Deixa eu te explicar. Elias se levanta e fala assim: ei, vocês precisam decidir em qual dos deuses vocês vão servir. Vocês não podem ficar assim, pulando para o lado de Deus e para o lado de Baal. Vocês precisam decidir se vocês são de Deus ou se vocês são de Baal. Eles sabiam que Deus era Deus com o coração deles, mas as atitudes deles, eles serviam a Baal. Tem muita gente dentro da igreja assim, eles sabem que Jesus é bom, eles sabem que Deus é maravilhoso, mas o coração deles está em outros deuses. E a Bíblia diz que Elias se ajoelhou e ele foi orar. Bota minha música aqui também. E ele orou uma vez, igualzinho você faz lá na sua casa. Vai chover, vai chover. E ele estava em cima do monte e ele falava para o menino assim: vem cá, me dá um menino aí, cadê o menino? Vem cá, menino, rápido, Lelis, vem cá, você, menino, você é meu ajudante. Ele estava em cima do monte, ele tinha um menino, e o menino dava lá, não fica ajoelhado não, você fica em pé. O menino lá, o monte dava para o mar, e ele falava assim: menino, vai lá ver se vai chover. E o menino corria lá para ver se ia chover, e ele voltava correndo de novo, e ele dizia assim: não tem nada. 3 anos e meio, nenhuma nuvem no céu, nada. E ele falou assim: vai de novo. E ele está orando: Senhor, chove, chove, chove. E ele voltava: não tem chuva. Vai de novo. É assim que você faz lá na sua casa para ser abençoado. E voltava: não tem chuva. 5 vezes: vai de novo. Me abençoa, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Choveu. Não vai de novo!
Porque você nem vai ter a 7ª vez. Na primeira e segunda que não teve a bênção, você já para. Aí quando ele foi lá a 7ª vez, que ele voltou, pode sentar, ele falou assim: tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, lá no finalzinho do mar. Imagina, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E Elias virou para o rei e falou assim: corre que vai chover. E vai chover muito. E o rei pegou os carros e começou a correr para o palácio que ia chover. E Elias viu aquilo. E a Bíblia diz que Elias se encheu do Espírito Santo. E o rei estava galopando nos cavalos, correndo. E Elias se encheu do Espírito Santo. A Bíblia diz que Elias começou a correr. E ele passou pelos cavalos e deu tchau. E chegou primeiro, porque ele estava cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Agora presta atenção. Para chover, para não chover, o que ele falou? Não vai chover. Porque no Velho Testamento, quando você estava debaixo da lei, se você quebrasse um mandamento, a maldição já viria. Agora para chover, ele ralou. Só que agora, nós não estamos mais no Velho Testamento. Agora nós estamos na nova aliança. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Nós estamos debaixo do sacrifício de Jesus Cristo que foi feito na cruz do Calvário. Quando ele estava lá no Calvário, querido, na hora 9, Israel tinha 2 sacrifícios todos os dias. Israel fazia um sacrifício às 9 da manhã, e às 9 da manhã, e depois ele fazia um sacrifício às 3 horas da tarde. Todos os dias Israel fazia um sacrifício às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. No Monte Carmelo, quando o fogo caiu sobre o boi, foi às 3 horas da tarde. Agora na nova aliança, Jesus Cristo, ele é crucificado às 9 da manhã. Quando o cordeiro é preparado, quando está acontecendo o preparo do cordeiro, mas na hora 9, às 3 horas da tarde, quando toda a doença estava sobre Jesus, a Bíblia diz, tem gente que não entende isso e fala tanta besteira. A Bíblia diz que quem olhava para ele não era desejável, ele não era de boa aparência. E as pessoas pregam que Jesus não era um homem bonito, de boa aparência, porque eles pegam esse versículo e falam isso. Não tem ignorância maior do que essa. Jesus era e é lindo. No sangue de Jesus não corria nenhum pecado. No sangue de Jesus não corria nenhuma toxina. No sangue de Jesus não corria nada. A pele de Jesus era linda. A Bíblia diz em Cantares que ele era o desejado das nações. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Jesus era a coisa mais linda que tinha. As pessoas queriam estar perto dele. Mas pastor, por que a Bíblia diz? Porque quando ele estava no Calvário, quando ele estava na cruz do Calvário, eu quero falar para você nessa noite, presta atenção, querido. Enquanto eu estou pregando essa palavra para você nessa noite, se você que está aqui crê, Deus está curando pessoas aqui nesse momento. Sabe, no final dessa mensagem, se você entrou aqui sentindo alguma dor, alguma coisa, você vai ver que ela vai sumir até o final dessa palavra. Em nome de Jesus. Quando Jesus estava ali naquela cruz, querido, a Bíblia diz que toda enfermidade estava sobre ele, toda lepra,
toda leucemia, todo câncer. A Bíblia diz que Jesus, ele estava desfigurado ali naquele Calvário. Por isso que alguém olhava para ele e não via formosura, porque naquele momento ali, toda a enfermidade do universo, sabe, as nuvens, elas tomaram aquele ambiente, e meio-dia até às 3 da tarde, parecia meia-noite, porque o julgamento de Deus estava sobre Cristo naquele momento. Todo o pecado que ele tinha cometido na terra, todo o pecado que iria ser cometido ainda, toda a enfermidade, toda a doença, toda a traição, tudo de mal, de pecaminoso que já existiu nesse mundo, estava posto sobre Jesus naquele momento, e o corpo dele ali estava transfigurado, o corpo dele ali estava completamente mutilado. Aí você fala assim: nossa, coitado de Jesus. Sabe, querido, quando deu as 3 horas da tarde, a Bíblia diz, aquele céu negro, porque todo julgamento que era sobre mim, sobre você, tem gente tentando pagar os seus pecados hoje ainda, fazendo daquilo que Cristo fez sem valor. Todo julgamento, aquelas nuvens negras, todo julgamento, a Bíblia diz que escureceu, sabe, toda a ira de Deus. Foi o único momento que Jesus falou assim: Deus meu, porque Jesus, ele nunca tinha chamado Deus de Deus, porque o povo, e o povo até hoje faz isso, eles ficam na igreja, ainda que seja verdade, ainda que é verdadeiro, mas já passou, eles ficam na igreja, Jeová Shalom, Jeová Jiré, Jeová Tissirici, Jeová... Esses eram os nomes que Deus tinha, mas Jesus falou assim: eu vim revelar um nome sobre todos os nomes, o nome do meu Pai. Jesus então revela o nome de Pai, e ele sempre falou: o meu Pai isso, o meu Pai aquilo, o meu Pai isso, o meu Pai aquilo. Mas ali na cruz, sabe, Deus vira as costas para Jesus, e Jesus então fala assim: Deus meu, Deus meu. Foi ali na cruz que Jesus falou: Deus meu, para que você pudesse falar: Pai meu, Pai meu. E aquele lugar negro, escuro, e às 3 horas da tarde em ponto, no horário que o judeu sacrificava o sacrifício, às 3 horas em ponto, sabe o que Jesus faz? Ele fala assim, vou resumir para a nossa linguagem aqui. Vamos acabar com esse negócio logo, né? Sabe por quê? Jesus entregou, fala assim, Jesus entregou o Espírito dele. Agora vira para o seu lado e fala a pessoa assim, sabe por quê? Que Jesus, fala, irmão, entregou o Espírito dele. Você sabe? Porque naquele momento ali, todos os pecados, tudo estava sobre Jesus. Só que todo o pecado do universo, toda a doença, todo o mal que já existiu, que vai existir, não conseguiu matar Jesus. Ele era mais forte. Foi o momento que o sacrifício foi mais forte que o julgamento. Foi no momento que ele teve que dizer assim, eu vou entregar o meu espírito para que eu possa ressuscitar depois e salvar os meus filhos. O meu pecado não conseguiu matar Jesus, o seu pecado nenhum conseguiu matar Jesus. Ele pagou o preço vivo. Porque ele era mais forte que todas as coisas.
E então, ele entregou o espírito dele. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele ensinou. E ele disse assim: agora vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quanto tempo você não vê mais um enfermo curado na igreja, irmão? Quando alguém está doente na sua família, qual é o primeiro lugar que você leva ela? Hospital. Porque você não crê que aqui cura. A Bíblia diz assim: vai. Coloca a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Expulsa demônios. As igrejas ficaram boas em fazer espetáculo. Quem tem o prédio mais bonito, quem tem o telão de LED mais caro, quem tem as salas melhores, o estacionamento melhor. Você acha que alguém que está com câncer está ligando para painel de LED? Você acha que alguém que está morrendo de câncer está ligando se aqui tem ar-condicionado ou não? Sabe quem gosta disso? Uma igreja morta, que não ora. Você acha que uma pessoa que está morrendo de tuberculose, ela está preocupada se tem chazinho na entrada ali da igreja? Se tem vaga para estacionar? Se alguém cuida das crianças? O que uma pessoa que tem câncer quer, irmão? Hein? Ser? E quem é que vai fazer isso? A igreja. E por que não faz? Fala para mim. Por que não faz? Sabe por que não faz? Porque aquele cara que se converteu lá na cela, ele veio para a igreja, e em vez dele viver uma vida no Espírito, ele ficou igual às pessoas que estavam na igreja, carnal. Não ora. Qualquer motivo é motivo para não vir na igreja, para não ir na cela, não perdoa. Jesus falou que vai vomitar essa igreja. Quando a gente fala de oração, dá calafrio nas pessoas, porque é mais fácil ficar aqui na igreja filmando, consertando uma parede, cantando, pregando. Quando a gente fala de oração, o semblante cai, porque está todo mundo vivendo na alma. Não chega nem ali na porta, já perde tudo que foi pregado aqui domingo. Mas Jesus falou assim: toda enfermidade, todo pecado, tudo eu suportei na cruz.
Agora vocês vão. Coloca a mão sobre os doentes, eles vão ser curados. A gente quer fazer show gospel, comprar o melhor telão. Não sou contra não, vamos ter. Quando eu falo de igreja referência para você, qual é a igreja que você pensa? A igreja de Atos. Quando eu falo de uma igreja referência para você, qual é a igreja que vem na sua cabeça? A igreja de Atos. Aonde a igreja de Atos se reunia? Nas casas, debaixo do pé de manga. Mas era a igreja que colocava a mão sobre os doentes e eles eram curados. Não tinha bateria, não tinha instrumento, não tinha nada, mas tinha a vida de Deus, porque a Bíblia diz que eles oravam continuamente, e o lugar que ele estava estremecia, e até a sombra deles, quando passava, as pessoas eram curadas. Qual vai ser a igreja que vai ser lembrada? A igreja que tem um telão bonito, que o pastor foi para Israel, que o pastor é maravilhoso, que os irmãos... Qual é a igreja que vai ser lembrada? Que gravou um CD? Uma igreja que tem um ministério? Não, a igreja que vai ser lembrada é aquela igreja que tem a vida de Deus dentro dela, que as pessoas que têm câncer são curadas, que os casamentos são recuperados, as pessoas que estão endividadas são abençoadas, porque a Bíblia diz que o Senhor nos ungiu para levar boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, e nós estamos hoje no ano aceitável do Senhor, o ano das bênçãos de Deus. Foi para isso que Jesus morreu, igreja. Oh! Não foi para você chegar no final do culto e dizer: nossa, hoje o louvor estava bom, nossa, não gostei das músicas, o pastor sei lá o que, não estava na unção hoje. Jesus não morreu para isso. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Quem sabe? Você sabe, eu só vou te lembrar. Sabe por que você está aqui hoje? Porque alguém orou por você. E agora eu vou encerrar, porque eu tenho muita coisa para falar, mas não é hora de falar. Elias, quando foi profetizar uma maldição no Velho Testamento, ele diz assim: não vai chover. E não choveu. Para chover, ele teve que orar 7 vezes, porque eles estavam debaixo do julgamento da lei. Jesus vem então, paga todos os nossos pecados e abre a nova aliança. Só que a nossa mentalidade continuou da lei. A gente continua achando que para ser abençoado é difícil e para ter problema é fácil. Mas isso está errado. A Bíblia diz assim: bate que abre, pede que recebe. A Bíblia diz que Jesus nos deu todas as coisas, que nós somos um com Ele aqui nessa terra, assim como Ele é, nós somos com Ele. A palavra de Deus disse que todo o poder, olha, presta atenção no que eu vou te falar, a palavra de Deus disse que o Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está dentro de você. Você já reparou que agora as pessoas são abençoadas? Você já viu que agora o jogo virou?
Você conhece pessoas que faz tanta coisa errada, tanta coisa errada, tanta coisa errada, mas não acontece nada com ela. Ela faz tanta coisa errada, mas não dá nada. Por isso que ela continua fazendo, sabe por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos no ano aceitável, porque a bênção agora é muito mais fácil do que o problema. Porque Jesus pagou tudo para nós. Querido, se você não está vivendo debaixo de uma abundância no seu casamento, nas suas finanças, se você não está vivendo uma abundância no seu ministério, é porque a sua mentalidade ainda é a mentalidade da lei, do Velho Testamento. Você ainda não entendeu o que Cristo fez por você. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Tem pessoas que brincam com Deus, tem pessoas que falam coisas de Deus na televisão e você fala assim: caramba, Deus não vai queimar esse cara não? Tem pessoas com 80 anos, você vai na internet e vê o cara falando um monte de bobagem de Deus e fala assim: esse cara, Deus não vai queimar esse cara não? Não, porque nós estamos debaixo da bondade, da época da graça de Deus. Vai chegar o dia sim que isso vai acabar. A bênção hoje ela é mais fácil do que o problema. Inverteu. Hoje é mais fácil você ser abençoado do que você ser amaldiçoado. Tem pessoas que vivem fazendo coisas erradas e ainda assim elas estão com saúde, ainda assim elas estão caminhando, ainda assim elas têm uns casamentos bons, porque elas estão debaixo do ano aceitável do Senhor. Nós estamos debaixo da dispensação da graça. E as bênçãos, Senhor? E as bênçãos, pastor? Como é que faz? É lá. Porque agora você, apesar de estar debaixo da dispensação da graça, você tem que decidir quem vai controlar a sua vida, se é o Espírito ou a sua alma. Porque Deus te deu um livre-arbítrio de você vir aqui se você quisesse ou não, de você orar se você quer ou não. Tem pessoas dentro da igreja que não são dizimistas e estão trocando de carro. Tem pessoas dentro da igreja que não cooperam com a igreja em nada e estão prosperando. Sabe por quê? Porque estão debaixo do ano aceitável de Deus. Mas a bondade de Deus vai ter fim para isso, quando acabar a porta da graça. A bênção hoje é muito mais fácil do que a maldição. Só que aqui fica ensinando que você ainda está debaixo de maldição, de problemas hereditários. Queridos, eu tenho orado a Deus para que os nossos cultos se tornem cultos avivados, que pessoas entrem aqui e sejam curadas. O cara que está doente, ele não quer saber se o ar-condicionado está ligado. O cara que está morrendo de câncer, ele não quer saber se a nota foi bem tocada. O cara que está com o casamento destruído, ele não quer saber, meu irmão, se aqui canta 4 músicas, 3 músicas ou 2 músicas. Ele quer ser curado. Quem gosta dessas coisas somos nós, carnais. Quem está morrendo não quer saber se o culto vai começar às 5 horas, 7 horas ou 10 horas. Ele vai chegar meia hora antes, porque ele está morrendo. Ele precisa de um milagre. Jesus disse assim: agora vão. Você está querendo o cristianismo para quê?
Para dizer que você trocou de carro de novo? Você está querendo cristianismo para quê? Para dizer que você recebeu mais uma promoção no emprego? Isso tudo é bom, Deus faz tudo isso. Você está querendo ouvir a graça para quê? Para dizer mais o quê? Que você comprou mais um vestido novo, que você foi mais promovido, comprou mais um sapato novo, que você fez as viagens dos seus sonhos. Você acha que isso é o cristianismo? Você acha que foi para isso que Jesus morreu? Ainda que isso tudo está embutido, ainda que tudo isso você vai receber, mas você acha que isso é cristianismo? Cristianismo é levar o ano aceitável para as pessoas, é dar vista aos cegos, é pregar boas novas para os pobres, é trazer a vida para aqueles que estão morrendo. Você acha que quando você chegar diante de Jesus, você vai ser julgado pelo carro que você tinha, pela casa que você construiu, pela promoção de emprego que você teve? Você acha que vai ser isso que nós vamos apresentar diante de Deus? Nós vamos apresentar diante de Deus as vidas. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu não tinha nada na minha vida, eu era um merda. Eu ia para o inferno. Estou falando de mim, tá? Mas um dia eu encontrei Jesus. Ele mudou minha vida. Hoje eu tenho uma mulher, tenho um casamento, tenho família, Deus me deu um carro, mas isso tudo é bênção. Você acha que esse é o testemunho do crente? Dizer que tem um carro, uma mulher, uma família? Você acha que esse é o testemunho que você vai dar? Você vai chegar para o cara lá na praia da costa. Você vai chegar para o ímpio lá na praia da costa. Você tem cara que mora na praia da costa, deixa eu te usar aqui. Mas você é ímpio. Você precisa aceitar Jesus para a sua vida ser transformada. Aí o cara da praia da costa vai falar assim, mas para quê? Não, para Deus te dar um carro, uma casa, uma mulher, mas eu já tenho. Você acha que esse é o evangelho? Você precisa aceitar Jesus porque Deus quer acertar o seu casamento, irmão. Quer te fazer um homem de Deus. Para onde você andar e usar a sua influência para salvar pessoas. Porque eu coloquei o Espírito Santo dentro de você. E aonde você passar, você vai falar do meu nome para as pessoas. Porque os seus pecados estão te levando para o inferno. Mas Jesus morreu para te salvar. Ah, mas Deus está curando a sua enfermidade nessa noite. Você sabe quem se impressiona com mais uma bênção de um carro, de um negocinho? São nós, crentes da 5ª categoria. Pessoas que vivem com escassez. Nossa, a gente se alegra sim, mas nossa, mais um carro. Eu quero ver o dia que você fala assim, irmão, eu estava lá no meu serviço, eu coloquei a mão sobre o enfermo e ele foi curado. Eu me lembro um dia que eu estava resolvendo um problema grave. E aí eu passei na frente da casa de um irmão. Esse irmão tinha uns parentes da roça. E aí ele falou assim, pastor, vem aqui para orar. Eu falei, irmão, estou com muita pressa. Ele falou, não, pastor, vem aqui. E aí eu entrei na casa dele. Ele falou assim, a minha tia vai fazer uma cirurgia amanhã. Porque ela está com o coração grande, ela era lá da roça. E o marido dela ficou me olhando com raiva, porque ele não gostava de crente. Tem pessoas que não gostam de crente. E tem pessoas que odeiam crente pastor. Piora mais um pouco. E aí naquela noite, eu olhei para aquela senhora e falei assim, o Senhor está te curando, em nome de Jesus. No outro dia, eu fui embora, só falei isso. Não falei mais nada. No outro dia, quando ela foi fazer a cirurgia, o coração dela tinha voltado ao normal. E ela nunca mais precisou fazer cirurgia de coração. Você acha que essa mulher quer saber se eu fiz teologia?
Se eu tenho um carro zero, certa vez eu fui no hospital e eu orei por uma senhora. Ela estava com todos os órgãos dela estragados, mas eu não sabia. Quem me levou lá foi o amigo do Denilson. E ela estava na cama assim, conversando, parecia normal. E eu conversei umas 2 horas, brinquei com ela. E no final eu orei e falei: Senhor, fala comigo assim, eu estou curada em nome de Jesus. Ela repetiu essas palavras e eu fui embora. No outro dia, o rapaz que tinha me levado ligou para mim: pastor, tudo bom? Eu falei: tudo bem. Posso falar uma coisa? Não tem aquela mulher que você orou ontem? Eu falei: tem. Ela saiu do hospital. Eu falei: que bom. Até aquele momento eu nem sabia o que ela tinha. Olhei para ela, mulher saudável, bonita. Eu falei: que bom. Ela falou assim: mas você sabe o que ela tinha, pastor? Eu falei: não. Eles abriram ela. Todos os órgãos internos dela estavam estragados, podres. E no outro dia, ela foi curada, foi embora. Você sabia? Às vezes a gente fica falando assim: nós vamos orar aqui agora porque a cura é para os crentes. A cura não é só para os crentes não, a cura é para todo mundo. Você sabia que Jesus não curou nenhum salvo? Todas as pessoas que Jesus curou eram pessoas ímpias, perdidas. Todos. Porque as pessoas só foram salvas depois que Jesus morreu na cruz. Então antes, todos estavam perdidos. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, eu vou encerrar. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Quando você começa a orar, fecha. Quando você começa a orar, é a sua alma sendo esmagada na porta da janela. Ela não quer. Ela não gosta. Sabe o que a maioria faz? Para. Segura as crianças para mim, eu já estou acabando. Deixa eu te falar. Até quando nós vamos deixar os doentes morrer? Até quando você vai viver nesse ego seu, achando que você é a última Coca-Cola do mundo? Tem crente dentro da igreja ainda xingando, irmão. Tem crente dentro da igreja ainda traindo a mulher. Tem crente dentro da igreja ainda que perde um culto por causa de futebol. Falando mal dos outros. Que autoridade você vai ter para orar para os espíritos imundos saírem? Até quando nós vamos deixar as pessoas morrer perto de nós? Porque nós pecamos quando nós não oramos. Porque é lá na oração que o Espírito Santo te enche. Porque somente as pessoas cheias do Espírito Santo conseguem pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Somente as pessoas cheias do Espírito Santo conseguem orar para casamentos destruídos voltarem. Até quando nós vamos deixar essas pessoas morrendo
se preocupando com mais uma coisa no nosso prédio. Ah, eu sou da igreja tal. Grandes coisas. Até quando nós vamos ter que chamar o conferencista que tem dons de cura para vir aqui curar as pessoas? Até quando você vai viver na sua alma, carregando sentimentos? Sabe, querido, quando você começa a orar, a sua alma, ela não quer, a alma quer ficar sentada 4 horas no sofá vendo Netflix, e só levantar para comer um chocolate na geladeira e voltar. A alma quer isso, a alma gosta disso. A alma, não tenho nada contra, a alma paga R$200 numa pizza depois do culto, mas não entrega 20 de oferta na igreja. A alma gosta das coisas da carne. Por isso que Romanos 12 diz assim: transformai-vos a vossa alma pela renovação do vosso entendimento. Eu creio que Deus vai levantar aqui uma igreja poderosa. Eu falei, Deus, eu paro, Deus. Eu falei para Deus essa semana, eu paro. Se isso não acontecer nas nossas vidas, eu paro. Eu não quero mais ser pastor. Se eu tiver que ficar aqui em cima entretendo pessoas, se eu tiver que ficar aqui em cima engordando a sua alma, para você ficar feliz com mais um carro que você ganhou, mais um dinheiro que você ganhou, se eu tiver que ficar aqui domingo após domingo, te alegrando só com as coisas materiais desse mundo, eu falei essa semana, Deus, eu paro, eu desisto, eu não quero mais ser pastor, eu entrego para quem quer. Se eu não começar a ver no nosso meio, Senhor, pessoas sendo curadas, se eu não começar a ver no nosso meio pessoas desesperadas por Jesus, sabe, Deus, a tua promessa é que o Senhor iria fazer isso no nosso meio, e eu sei que do jeito que está não dá, mas nós vamos consertar o nosso altar, Senhor, nós vamos buscar a tua face, nós vamos buscar a tua presença, nós vamos buscar, ó Deus, o teu Espírito Santo. E Deus não precisa Deus só precisa de alguns que se coloquem na brecha. Sabe, eu quero ver essa porta, filas para chegar na hora do culto. Não é pessoas chegando atrasadas, porque só vieram que eu nem sei por que veio. Uma pessoa que chega atrasada no culto, eu não sei nem por que ela veio. Porque se ela soubesse que aqui seria o lugar do milagre dela hoje, ela chegaria cedo. Se ela soubesse que aqui hoje pessoas iam ser curadas, pessoas iam ser transformadas, que a alma dela ia ser transformada, que ela seria uma pessoa muito mais transformada a partir de hoje, ela seria a primeira pessoa a chegar. Mas sabe por que chega atrasado? Porque isso aqui não está valendo nada. Isso aqui é um pastor ensinando pessoas a se tornarem prósperas. Amém por isso. Está dentro do pacote. Não tem nada de errado. Queria te convidar a você ficar de pé. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade
Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. Deixa só a equipe de louvor que está cantando. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. A tua presença. Canta baixinho, Ministério de Louvor. Faça uma oração para Deus nessa noite. Você é daqueles que querem ver o reino de Deus nesse lugar. Você é daqueles que querem ver. Pode cantar, Ministério de Louvor. Você é daqueles que querem ver os demônios serem expulsos, os doentes serem curados, as células enchendo. Você é daqueles que querem ver Satanás perdendo, Jesus ganhando. Você é daqueles que querem ver casamentos serem restaurados. Você que ouviu essa mensagem nessa noite, crê que sobre a sua vida existe uma unção para curar enfermos, uma unção para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Eu posso te tocar. Nessa noite, em nome de Jesus, eu sei que a sua alma não quer. Eu sei que ela não quer. Ela quer continuar do jeito que está. Ela quer que esse culto acabe para você ir embora, para comer logo. Ela quer que esse culto acabe para você sair ali fora, conversar 2, 3 coisas. Ela quer que esse culto acabe para você ir para casa deitar, porque amanhã você tem que trabalhar. A sua alma quer isso. Ela quer que se lixe tudo isso que eu falei. Ela quer que você vá amanhã ganhar o seu dinheiro, prosperar, crescer, comer chocolate, pizza, hambúrguer, lanche. Ela quer isso. Ela não quer perdoar. Ela não quer que alguém faça mal com você e você deixa pra lá. Ela quer que você se vingue. Ela quer que você seja cabeça, que pise por cima de todo mundo. A sua alma quer que você seja um cara. Ela quer assistir mais aquela série. Ela não vê a hora desse culto acabar pra você ir embora, pra terminar, pra ver aquela série que você estava vendo. Ela está desesperada que você volte, que esse culto acaba logo, pelo amor de Deus. Eu quero sair desse lugar. Ela está gritando dentro de você. Eu estou com sono, eu estou com fome, eu estou enjoado de ouvir a voz dessa pessoa falando esse monte de besteira. É a sua alma que está gritando isso aí. Mas se você cansou disso, fale para Deus: Deus, começa alguma coisa na minha vida. Começa a transformar minha alma. Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir, eu quero pôr as mãos sobre os enfermos. Eu quero crer que existe algo maior do que eu estou vivendo. Eu quero ganhar as vidas para Jesus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero respirar Jesus. Eu quero acordar todos os dias e ver Jesus. Se o Espírito Santo está falando isso dentro de você, querido, então fale para Ele nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Um cristianismo totalmente diferente do que eu conheci até hoje. Não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. Quando você orar assim, você pode começar a cantar. O que queres de mim? A tua presença é tudo que eu preciso. A Bíblia diz que a oração do justo é ouvida agora. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Oh, Jesus, ore, cante, cante.
És tudo que eu quero. Começa em nós, Espírito Santo. Começa em nós algo novo. Começa algo novo em nós nessa noite, Espírito Santo. Atrai o meu coração. Fale, Jesus, começa em mim algo novo. Eu posso te tocar. Me leva para um ambiente novo de unção. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Deus nos leva para um ambiente novo. És tudo que eu quero. Espírito Santo, Espírito Santo, libera essa unção sobre nós. Atrai o meu coração. Nesse momento o Senhor já está curando pessoas. Posso te tocar. Talvez ela nem está aqui, talvez você está orando por ela lá na sua casa. Senti, não há valor em mim. Sou como vaso de barro. Pra fazer o que queres de mim. A tua presença. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É tudo que eu preciso. Nós declaramos cura nessa noite. Toda enfermidade sai, toda depressão, toda insônia, toda ansiedade. É meu maior valor. Em nome de Jesus, todo câncer, todo tumor. Atrai o meu Oh, coração. nervos, voltem pro lugar, nervos. Nervos, voltem pro lugar. O meu coração. Oh, tendões, voltem pro lugar. És tudo que eu quero. Oh, toda diabetes, toda pressão. Meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado nessa noite. Eu posso te Seja tocar. curado nessa noite. Em nome de Jesus, seja curado nessa noite. Atrai o meu Em nome de Jesus, todo tendão, todo nervo. Atrai Em nome de o meu Jesus. coração. Volte ao normal. Volte ao normal em nome de Jesus. Que eu Oh, enfermidade, morra. Morra. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Procura aí a sua enfermidade. Procura aí, querido. Eu posso